Olá, para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e eu vim falar com vocês um pouquinho hoje sobre a produção literária. Eu estou escrevendo um livro que é baseado num conto meu. Tá passando um avião, esperar passar o avião, eu acho que vai dar ruído. Estou escrevendo um conto, um livro baseado num conto que eu escrevi muito tempo atrás, que inclusive eu publiquei numa antologia, e essa antologia teve uma espécie de premiação organizada pela editora, em que os autores votavam no melhor conto, e eu acabei ganhando nesse livro, com essa história. E eu senti que devia escrever um livro aprofundando mais no assunto, mais nos personagens e tudo mais. E a premissa inicial desse livro tem a ver com merecimento. Por exemplo, na história do livro e do conto, o rapaz ele queria ser escritor e ele não conseguia colocar bem as histórias no papel, mas ele tinha muitas ideias para escrever histórias. Aí um belo dia ele recebe um livro misterioso e esse livro, a história mexe com ele de uma forma que livro nenhum tinha mexido. E ele sente que ele poderia ter escrito um livro daquele. Então ele começa a pesquisar sobre o autor, sobre o livro, e não encontra vestígio nenhum, em lugar nenhum, dessa história, nem desse autor. Então surge a questão na cabeça dele, se é lícito ele pegar essa história concluída, digitar e tentar vender ela no mundo como se fosse dele. Ou seja, pegar essa história e ganhar dinheiro em cima dela, se tornando um autor publicado. E ele vê um potencial muito grande nessa história e como ela está pronta, ele acaba fazendo isso. Então, a ideia geral da história é essa. De onde vêm as histórias? Porque esse autor não aparece em momento algum da história. Na verdade, no final do conto tem uma reviravolta muito doida, que inclusive eu vou aproveitar no livro. Então, basicamente, o livro é a história do conto, só que de forma mais esmiuçada, mais intensa, mais profunda, lidando com questões mais profundas. Essa é a palavra. E então fica, inclusive eu tenho esse questionamento, de onde vêm as histórias? E acabou que esse conto foi uma ilustração de tipo, de onde vêm as histórias? Porque às vezes eu estou escrevendo, e acredito que acontece com a maioria dos escritores, a gente está escrevendo e de repente a história começa a se escrever sozinha, como se os personagens tivessem vida, como se a história fosse acontecer daquela forma. E às vezes a gente para, e eu percebi que às vezes eu paro, eu travo numa história, porque eu não estou seguindo o que a história pede. Então ela vira um Frankenstein e acaba não ficando conclusiva, né? Ela acaba não tendo coerência com as partes anteriores. Quando acontece isso comigo, eu afasto um pouco da história, analiso ao longo dos dias, da vida cotidiana, a história. E quando eu encontro a resposta, a história acaba prosseguindo sozinha. Ela flui de forma natural. Quase como se a história já tivesse escrita. Como se o livro já tivesse escrito e eu só estivesse transcrevendo. Dá um ar um pouco místico para escrita literária, essa ideia. E eu acho sim que a escrita literária, a escrita de histórias de ficção, é uma questão mística. Eu tenho minhas teorias de que elas são sussurradas por alguma dimensão além dessa dimensão que a gente conhece. Só que também tem muito que eu aprendi ao longo da escrita que tem a ver comigo, tem a ver com a forma como eu enxergo certas coisas, certas questões. E através da escrita eu acabei descobrindo muito sobre mim. Eu acabei descobrindo coisas que, por exemplo, se eu não parasse para escrever, eu não descobriria. Por exemplo, que eu era uma pessoa muito invejosa. Continuo lutando contra isso, às vezes eu sinto inveja de algumas situações, algumas pessoas, algumas coisas. É, E a escrita, ao revelar isso para mim, faz com que eu comece um processo de aperfeiçoamento meu.
a melhora nunca acaba. Eu não acredito que, por exemplo, vai chegar num ponto em que, eu liquidei. Não deveria pensar assim, mas, por exemplo, liquidei todas as minhas falhas e me tornei uma pessoa melhor. 100% melhor. Ao estilo pessoas iluminadas, indivíduos iluminados, aqueles guias espirituais de diversas religiões que alcançaram algum tipo de iluminação e eles foram luz, plena luz no mundo e, e é isso. Talvez, e refletindo agora, né, sobre esse assunto, talvez essa minha crença de que eu nunca chegue no ponto em que eu liquide todas as minhas falhas, talvez seja a minha falta de fé de que eu talvez alcance a iluminação. Mas, no entanto, continuo escrevendo, porque cada vez que eu escrevo, eu entendo mais sobre mim e mais sobre o mundo. É quase como uma forma de olhar para dentro. O que eu quero com esse vídeo, no final das contas, além de falar que eu estou escrevendo um livro, porque eu acho importante a gente compartilhar sobre esses assuntos, é também fazer um convite para você que está me ouvindo, escrever. Escrever o quê? Histórias? Se você quiser, sim. Mas escreva, porque a escrita faz com que a gente reflita sobre pensamentos que passam na nossa cabeça. Às vezes, se a gente não coloca no papel, a gente não consegue analisar melhor. Aí o pensamento fica confuso, fica indo de um lado para o outro sem nunca alcançar lugar nenhum. Então a escrita é uma forma terapêutica, é quase como você conversando com você mesmo. E histórias de ficção, ao meu ver, servem para isso, para você, até na leitura mesmo. Você ler uma história de ficção faz com que você veja pontos de vista diferentes do seu e às vezes iguais ao seu, né? Porque às vezes você encontra autores e histórias e personagens que conversam diretamente com você e você se sente contemplado em algumas ideias, em algumas histórias, e enfim. É isso. Acho que o vídeo é basicamente sobre isso. Eu vou ficando por aqui e aguardo o meu parceiro vir me ajudar a retirar o boiler. Eu vou mostrar pra vocês. Eu estou trocando esse boiler aqui. E como eu estou aguardando a chegada dele, não tem muito que eu possa fazer, porque sozinho não dá pra tirar esse boiler daqui. Eu decidi gravar esse vídeo. Então, é isso. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Eu peço a sua curtida, porque curtidas aumentam muito a minha visibilidade aqui na plataforma do YouTube ou de outro lugar que eu venha postar esse vídeo. E comente se você achou interessante alguma coisa, se você quer me perguntar alguma coisa, enfim, deixa um like, sei lá, um joinha nos comentários, porque isso também ajuda com o engajamento. E se inscreve no meu canal, porque vira e mexe eu vou colocar vídeo por aqui, não prometo nada, mas se inscreve aí, ajuda um escritor que está seguindo aí sua jornada e esperando o melhor e entregando o melhor que tem no momento. Obrigado, tchau, fica com Deus e até a próxima.